curva ou joelho? Qual é a diferença dessas duas peças que parecem iguais, mas não são? Desde quando eu entrei nessa área de construção civil, eu me perguntava, por que não usar essa? Por que usam mais essa daqui? E hoje eu tenho a resposta. Mas antes de responder isso para vocês, eu vou contar uma história verídica, trágica, que aconteceu em 1952. Começou a operação do Comet. Comet, ele foi o primeiro avião propulsionado por motores a jato. E foi um sucesso, né? Imagina, o primeiro avião comercializado. Poderia levar aí pessoas de um lado para o outro em um curto tempo, e se passaram 2 anos quando aconteceu o primeiro acidente, que o avião se desintegrou no ar. Estava voando e desintegrou. E suspenderam a operação do Comet. Sem muitos dados, né, sem muitas informações do que havia acontecido, voltou a operar. E logo em seguida aconteceu da mesma forma com outro avião do mesmo modelo. E aí eles foram investigar o que havia acontecido para que os aviões tivessem desintegrado no ar. Pegaram as peças dos que desintegraram, pegaram algumas novas para poder montar um avião novamente e imergiram ele na água. Só para vocês entenderem, na física, tanto o ar quanto a água é considerada como fluido, só muda a propriedade dela. E começaram as investigações. O que eles descobriram? Naquela época, os aviões eram fabricados com janelas quadradas. Qual a conclusão que eles chegaram? Como o avião ele tinha que estar em uma altitude elevada, ele foi fabricado para pessoas voarem dentro deles. Então, dentro do avião, a pressão era maior do que fora. Com isso, ocorria uma tensão nessa janela quadrada, uma tensão nesses pontos, fazendo que com o tempo houvesse uma falha ali. E aí o que acontecia? Com essa falha, a janela estourava. Como a pressão de fora é menor do que a de dentro, quando estourava, né, quando quebrava por conta dessa tensão, entrava o ar, fazendo com que o avião se patifasse lá em cima. E não é diferente com a nossa conexão. Acontece, se eu coloco uma conexão dessa daqui, o fluido de água desse daqui, ele vai ter uma barreira, porque aqui ele tem um canto vivo. Então, a pressão que vem com essa daqui, ela é diferente dessa daqui. Ele faz uma curva mais fluida. É até nítido de perceber isso, né? Aqui ele faz assim, perdendo a pressão, e aqui ele corre com mais leveza. E por que este carinha aqui é usado mais do que esse, sendo que esse é melhor? Primeiro ponto, custo. Esse daqui ele custa 1/3 do valor deste daqui. Segundo, por conta de instalação. Como o raio da curva é maior do que o do joelho, consequentemente o trabalho é maior, porque tem que abrir um maior buraco para poder fazer a instalação. Então tá aí esses 2 pontos. Porém, existe algo que as pessoas não levam em consideração, às vezes até por falta de conhecimento, que é o dimensionamento da parte hidráulica de uma casa. E existe uma tabela que informa que a cada joelho instalado, você tem que compensar com 1,20 m de tubo. A cada curva instalada, você tem que compensar com meio metro de tubo. Isso para manter aí, ter uma pressão ideal. Concluindo, às vezes o teu chuveiro, a tua torneira, ela está sem pressão por um dimensionamento errado, e às vezes uma curva talvez ajude aí a solucionar esse problema. E com essa história, com essa analogia em relação aos tubos, concluímos que é bem melhor utilizar este daqui, que é uma curva que tem um fluido maior, do que este que tem uma barreira e acaba aí diminuindo a pressão do fluido da sua água.